De todos os povos bárbaros, os francos merecem especial atenção, pois conseguiram estruturar um poderoso estado de grande significação na Alta Idade Média europeia. Os francos formavam uma das tribos germânicas que invadiram o espaço do Império Romano e estabeleceram um reino duradouro na área que cobre a maior parte da atual França e do leste da Alemanha. Quando o Império Romano dava seus últimos suspiros, hordes bárbaras atacaram de todas as direções. Mas poucos deixaram sua marca tão profundamente quanto esses saqueadores ferozes. Vindos do norte, tirando sua força da fraqueza do Império, várias tribos unidas sobre o braço poderoso de um líder, um mortal descendente dos deuses. Eram os francos, e são os precursores do início de uma nova ordem mundial. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo na história dos francos e do Império Carolíngio. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo. Os francos. Vindos do norte da Europa, fixaram-se na Gália, onde hoje encontramos a França. A dinastia merovingia foi a primeira dinastia dos soberanos francos que teve o rei Clovis como o primeiro grande rei que, vencendo outros povos bárbaros, conquistou territórios equivalentes aos que hoje formam a França e a parte ocidental da Alemanha. Após sua morte, o poder foi dividido entre seus filhos e a expansão através de conquistas continuou até a morte desses reis. Porém, a partir do século VII vieram os reis indolentes, uma série de soberanos que deixavam a tarefa de governar aos prefeitos do palácio, enquanto apenas divertiam-se em festas e festivais. Um desses prefeitos, Carlos Martel, venceu uma invasão árabe em 732, ganhando prestígio em toda a Europa. Seu filho, Pepino o Breve, depôs o último rei indolente e tornou-se rei com o apoio de nobres e do Papa Zacarias. Estava instalada a dinastia carolíngia. A formação do Império Carolíngio só foi possível com as campanhas militares do filho de Pepino. Carlos Magno anexou ao domínio franco grande parte da Europa Central e do norte da Itália. Conhecido pelos muçulmanos como o maior guerreiro cristão, Carlos Magno foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III no ano de 800. Dessa forma, a Igreja queria reviver o Império Romano do Ocidente e unificar a Europa conforme seus próprios interesses. Com a morte de Carlos Magno em 814, começa o declínio do Império Carolíngio. Seu filho Luís o Piedoso governaria até sua morte em 840 e, após muitas lutas entre seus filhos, no ano de 843, através do Tratado de Verdun, o Império seria dividido em 3 reinos. Carlos o Calvo ficaria com a parte ocidental do Império. Lotário ficaria com a parte central. E Luís, o Germânico, com o Oriente, faixa onde hoje se encontra a Alemanha. Era o fim da tentativa de unificar os territórios em torno de um líder cristão.